A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É bom estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para estar na casa do nosso Pai, louvando a Ele, exaltando e bendizendo a Ele, porque nós não sabemos quanto tempo ainda teremos para essa prática, né? E não podemos perder as oportunidades de louvar ao nosso Deus. Nessa noite nós vamos meditar, queridos irmãos, no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus, capítulo 1, nos versículos 18 a 25. Os irmãos que encontraram, se colocam de pé, por favor, para fazermos esta leitura. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 1, 18 a 25. O texto fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se graça pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz, a quem pôs o nome de Jesus. O Natal em nossas vidas. Os irmãos podem sentar e eu vou estar orando. Podem sentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, nós te pedimos, Deus, a tua interpretação desta palavra, Pai. Que o Senhor, Deus, nesta hora, toda mente e coração esteja cativo à tua palavra, Pai. Não permita, Deus, que nenhuma distração, Senhor Deus, tire a atenção dos seus filhos, Deus, para aquilo que o Senhor quer falar-los, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, que é uma oportunidade rica, Deus, porque estamos na tua santa presença. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos? O Natal em nossas vidas. Queridos irmãos, povo de Deus, eleitos com o nome escrito no livro da vida, né? Isso aqui é o bom, nosso nome está escrito. Eu quero dizer que, queridos irmãos, que o mundo inteiro hoje, né, tem o seu foco, tem a sua atenção, né, nesse grande evento chamado Natal. Todo mundo, né, todos os povos hoje têm conhecimento do nascimento do Salvador, mas eu quero dizer que cidades inteiras pararam. Cidades inteiras pararam, serviços governamentais apenas, só o necessário funcionou, famílias, queridos irmãos, unidas ao redor de uma mesa. Mas eu quero dizer, a minha pergunta é: por que o Natal provoca esta situação, né?
na humanidade? Por que o Natal faz o mundo parar? Porque as pessoas ficam nessa euforia pelo Natal. Quer dizer, qual a diferença que o Natal faz nas nossas vidas, na vida de todo ser humano? Por que esse comportamento? Porque o nascimento de uma criança há 2000 anos atrás, queridos irmãos, provoca hoje, depois de 2000 anos, esse comportamento da humanidade. Eu quero te dizer nessa noite, por que provoca isso? Porque na verdade não foi uma criança que nasceu, foi o Senhor, o nosso Deus, se fazendo presente no meio da humanidade. É porque aquela criança, queridos irmãos, era uma criança diferenciada. O Natal faz a diferença porque foi o nascimento daquele que vinha para salvar toda a humanidade, aquele que veio para mudar a história da humanidade. Então o mundo porque o Deus Criador, ele se fez carne e habitou entre nós, e o homem viu a sua glória, e nós testemunhamos a sua glória através da sua palavra, e testemunhamos a sua glória através das suas atitudes nas nossas vidas, porque o mesmo Deus que operou há 2000 anos atrás, ele continua operando hoje para a glória dele. Ele continua a operar, e é por isso, queridos irmãos, que essa euforia, o mundo para porque Deus se fez carne. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então vimos a glória de Deus foi vista naquela criança. O poder de Deus foi visto naquela criança. Então, não foi o nascimento de um bebê qualquer, foi Deus que se fez carne e veio habitar no meio da humanidade, queridos irmãos. Então, isso é tão verdade, que hoje, há 2021, continuamos adorando aquela criança que nasceu há 2021 anos atrás. Então, o mundo inteiro, quando envia um documento, quando enviamos um documento, geralmente nós colocamos ano de 2021, isso quer dizer significa que o ano de 2021 é o ano da era cristã, porque Cristo continua no nosso meio, Ele continua habitando entre nós. Portanto, Deus se fez carne. João 3,13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então o trono, durante um tempo, ficou vazio, porque Ele estava aqui, no nosso meio, e hoje Ele continua presente no nosso meio, hoje Ele continua ao nosso lado. Então, queridos irmãos, quando as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas viam o filho do carpinteiro, viam o filho de Maria, viam o Nazareno, porque naquele momento havia um véu, queridos irmãos, sobre Jesus, havia um véu sobre o Deus encarnado, havia um corpo carnal sobre aquele que veio para mudar a história da humanidade, mas esse véu precisou ser rasgado, e o véu foi rasgado, e o véu foi exposto, queridos irmãos. Deus do trono olha para o sofrimento da humanidade, Ele olha para o nosso sofrimento, o sofrimento do homem, da humanidade, vê que os sacrifícios judaicos, os sacrifícios que eram feitos, já estavam obsoletos, não resolvia o problema da humanidade, era incapaz de remir ou redimir o homem. Então, queridos irmãos, Ele entende que Ele precisava se fazer carne e habitar entre nós. Então, Ele saiu do seu trono e habitou aqui na terra. Não era uma criança qualquer. Por isso o profeta Isaías, no livro de Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, um menino nasceu, o filho se
seu nome estava, o principado estava sobre ele, as potestades estavam sobre ele, porque o nosso pecado foi colocado naquele homem. O pecado que nós cometemos hoje já estava com ele ali na cruz do Calvário. Então, portanto, aquele menino de Belém, na realidade, era Deus, era o Deus forte, era o Pai da eternidade, era o príncipe da paz que estava nascendo. Por isso que nós temos paz em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, nós continuamos com paz. Então, queridos irmãos, eu quero te dizer que ele era o príncipe da paz, era a brilhante estrela da manhã, ele era a rosa de Saron, ele era o juiz das nossas causas, é aquele que julgará os vivos e os mortos, ele, queridos irmãos, o advogado que nos defende, ele é a pedra angular da nossa construção, ele é o agricultor, ele é o grande pastor, ele é o grande salvador. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é Jesus. Era aquela criança que nasceu há 2000 anos atrás. Então, portanto, a sua vida, aqueles irmãos, a Bíblia diz que sua vida não foi uma vida muito normal, mas ele viveu como uma criança. Observe que Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era um menino que crescia diferente dos outros meninos, era um menino mais inteligente, era um garoto que aos 12 anos ele sentava no meio dos doutores para discutir as leis de Deus com os doutores. Então, mas a morte não conseguiu detê-lo, porque ele morreu e a morte não o detém. Eu quero dizer que 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou, então ele não é Buda que está no túmulo, ele não é, queridos irmãos, não é Confúcio que continua no túmulo, ele não é Maomé que os seus ossos estão lá nas Arábias, ele é o Senhor. Os ossos dele não estão no túmulo, o corpo dele o túmulo não pode deter, porque ele ressuscitou. É ele que nós cremos, é ele que nós adoramos. Então esse é o ciclo do Deus que sai do trono, um Deus que alarga o seu poder, um Deus que deixa a sua majestade, habita cheio de graça e sabedoria no nosso meio. Ele, queridos irmãos, cresce em graça e sabedoria. Um menino que tinha capacidade de discutir com os doutores, era como se nós víssemos um menino hoje, assim, não é comparando com Emanuel, sentado no meio dos doutores, discutindo as leis de Deus. Eu quero te dizer que esse, queridos irmãos, é o Deus que servimos. A pergunta que eu faço nessa noite é: qual a diferença que o Natal pode fazer nas nossas vidas? Que diferença o Natal faz na sua vida? Que diferença o Natal, o verdadeiro Natal, que é Jesus? Porque Natal para nós é Jesus. Natal para nós não é aquela mesa farta. Natal para nós não é árvore de Natal, não são bolas, não são lâmpadas. Natal é Jesus, porque o Natal existe porque Jesus nasceu. Então, o Natal pode fazer grande diferença nas nossas vidas, queridos irmãos. 3 coisas podem se tornar realidade hoje na nossa vida por causa do Natal, que é Jesus. A primeira coisa, por causa do Natal de Jesus, os nossos pecados do passado foram perdoados. Foi porque Jesus nasceu. A segunda coisa que o Natal pode fazer conosco, por causa do Natal, o nosso presente pode ser vivido poderosamente como uma bênção nesta terra. Poderemos viver abençoado, poderemos viver de uma forma diferenciada, porque Jesus, Ele é o Senhor, e Ele está ao nosso lado. E terceiro, por causa do Natal de Jesus, o nosso futuro está garantido. Ainda que morramos, viveremos, porque Ele diz que aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Então nosso futuro está garantido. Então, qual a diferença que o Natal faz nas nossas vidas? Primeiro, o Natal de Jesus Cristo é importante porque os nossos pecados passados, eles foram perdoados.
Nós não devemos nada do nosso passado que nós fizemos de errado. Nós fomos perdoados. Então Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus mediante a redenção de Jesus Cristo, mas só mediante a redenção de Jesus. O homem não pode ser perdoado, não existe um caminho para o perdão dos seus pecados se não for através de Jesus. Então, esta é a maior dádiva que Jesus veio trazer ao ser humano, é o maior presente de Deus para nós. Ele veio trazer perdão para os nossos pecados, tudo que nós fizemos, todas as nossas falhas, todos os nossos erros já fomos perdoados. Então, e essa dívida de Deus, queridos irmãos, essa dívida é de Deus. Ele disse que é dele, ele veio e ele pagou em nosso lugar, porque esta é a mais importante razão do Natal, porque ele veio para nos salvar. João 3,16, de Deus amou o mundo de uma maneira inimaginável, uma maneira que nós não podemos imaginar, que ele deu o seu filho para morrer em meu e no seu e no nosso lugar. Então eu quero te dizer que uma pessoa que não se sente perdoada por Jesus, como tem muitas pessoas aí, isso rouba a sua felicidade, isso lhe traz tristeza, causa depressão, adoece a pessoa, gera infelicidade, porque felicidade só através de Jesus, porque o homem precisa reconhecer Jesus como Senhor. Enquanto ele não reconhece, os pecados caminham lado a lado com ele. Deus perdoa, aqueles irmãos, quando nós reconhecemos Jesus, somos perdoados instantaneamente, somos perdoados sem reserva, somos perdoados completamente, mas para isso é preciso reconhecer Jesus como Senhor. Eu quero dizer que ele perdoa os nossos pecados para que nós também perdoamos ao outro, perdoamos a quem nos ofende, perdoamos a quem nos maltrata. Então devemos perdoar, pois somos perdoados por Jesus. Às vezes a gente guarda, a gente diz assim: eu não vou perdoar, eu não perdoo jamais. Não, mas nós precisamos perdoar. O passado fica esquecido por Deus, os nossos pecados, a Bíblia diz que ele lança nas profundezas do mar. Deus não lembra do seu pecado, Deus não lembra do seu passado quando reconhecemos Jesus como Senhor. Então, Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo é novo. Quando nós reconhecemos Cristo Jesus como Senhor, tudo se torna novo, somos nova criatura. O velho homem morre, o velho homem não existe mais. Então, o segundo aspecto do Natal em nossas vidas, no nosso presente, podemos viver poderosamente como uma bênção na terra. Queridos, Deus está nos presenteando com uma vida abençoada, podemos ter uma vida de bênção aqui, podemos desfrutar uma porção do céu já aqui na terra. Eu quero dizer que podemos viver hoje sendo uma bênção. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que essa é a vida que Deus quer que vivamos, uma vida como vida em abundância, uma vida cheia de vida, uma vida abençoada. E esse tipo de vida, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos dar vida em abundância, uma vida abundante. Eu quero te dizer que Paulo, ele nos deixa uma chave espiritual para vivermos em novidade de vida. Se conta lá em Filipenses 4,13. Quero saber, os irmãos lembram o que é que Paulo diz em Filipenses 4,13? Tudo posso. Amém. Então é isso, queridos irmãos, quando estamos em Cristo, tudo nós podemos, mas é preciso viver nele. Paulo disse que nessa terra, num corpo de carne, podemos viver uma vida vitoriosa, podemos viver uma vida de vitória, então, santa, cantando, louvando e salmodiando o Senhor. Nessa vida de carne, nessa vida carnal, mesmo aqui podemos glorificar a Deus. Eu quero dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece, tudo podemos naquele que é o Senhor. Então podemos vencer as adversidades, podemos vencer as lutas, podemos vencer os problemas, porque ele disse, Jesus disse que nós seríamos, ele não disse que nós seríamos vencedores, não, ele disse que nós seríamos mais do que vencedores, iríamos superar os vencedores. Então Deus nos dá a capacidade para viver uma vida, aqueles irmãos, poderosa, uma vida de poder, mas ele também quer que vivamos uma vida santa, uma vida que agrada a ele. Por quê?
porque Ele assumiu ser o nosso devedor, queridos irmãos, ser a fonte para todas as nossas dívidas. Ele assumiu pagar o preço dos nossos erros, e por isso Ele tem autoridade, de nos dar poder, de nos dar autoridade para vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Eu quero dizer que o salmista dizia isso, né? No Salmo 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19 dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É Deus que supre, é Deus que nos alimenta, é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá todas as coisas. Então essa vida poderosa, podemos viver nesta terra, podemos ter uma vida santa, uma vida abençoada aqui mesmo. O terceiro aspecto que faz a diferença do Natal nas nossas vidas é o nosso futuro já está garantido, ainda que morramos, viveremos eternamente, meus irmãos, porque Cristo, Ele habita em nós. Eu quero te dizer que Hebreus 2,15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão de toda a vida. Aqueles irmãos, Ele nos livrou, Ele nos deu liberdade. Hoje temos liberdade de dizer não ao pecado, temos liberdade de dizer não ao que o mundo oferece. Quando não há Jesus, as pessoas têm pavor da morte, porque não têm certeza para onde vão, estão debaixo de um espírito de escravidão, estão debaixo da indecisão, eles não conhecem, porque não conhecem o Senhor. Hebreus diz que é por toda a vida, até depois da morte, queridos irmãos, até depois da morte, Cristo, Ele continua sendo nosso Senhor. Então as pessoas não estão preparadas para viver se não estiverem preparadas para morrer. É preciso, queridos irmãos, se preparar. Muitas vezes nos preparamos para tudo. Quando nós nos preparamos, quando nós nascemos, os nossos pais nos preparam para ir para a escola, depois nos prepara para a nossa adolescência, para encarar a nossa adolescência. Nossos pais nos ajudam a nos preparar para o futuro, para a juventude, para trabalhar, para pensar em casamento, para pensar em constituir família. Mas os nossos pais precisam nos preparar para encontrar com o Senhor, precisam nos ensinar quem é o Senhor. Então uma nova terra e um novo céu nos aguarda, meus irmãos. Temos aí a eternidade garantida, porque Jesus diz que aquele que for a Ele jamais será lançado fora. Então é preciso estar preparado, é preciso estar atento, é preciso estar ligado, porque Cristo está às portas, Cristo está voltando. Portanto, se alguém entre nós que está em um momento de decisão, está sem se preparar, é preciso estar preparado, porque a nova volta do Senhor está próxima. Aquela criança que nasceu há 2000 anos atrás, aquela criança que nasceu, aqueles irmãos, que nasceu, só que era o Senhor ali, Ele está voltando. Ele veio como criança, mas agora Ele vem como juiz, voltará para buscar a sua igreja, e é preciso estar preparado. Ele está voltando. É por isso o Natal, a diferença que o Natal faz nas nossas vidas. O Natal, queridos irmãos, Jesus, Ele veio para nos perdoar os nossos pecados, Ele veio para nos dar uma vida abençoada, e Ele veio para nos garantir vida eterna ao seu lado. E o Natal, o verdadeiro Natal, que é Cristo, seja o nosso Natal, e que o Senhor nos abençoe. Eu queria convidar a igreja para ficarmos de pé, e nessa hora nós vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Louvemos ao Senhor. De gratos louvores Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois
Seja sempre o nome do nosso Deus, Senhor nosso Deus e nosso grande Pai. Nesta hora, Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque Jesus nasceu, Pai. E o nascimento de Jesus faz grande diferença nas nossas vidas, Pai. O nascimento de Jesus, Deus, nos trouxe perdão dos nossos pecados, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque nenhuma condenação há, Deus, para nós que estamos no Senhor, meu Pai. O nascimento de Jesus também, Deus, nos traz uma vida vitoriosa, Pai. Nos traz a garantia que podemos viver vitoriosamente, porque, Senhor Deus, Ele disse que nós somos mais do que vitoriosos. E o nascimento de Jesus, Pai, a diferença que traz nas nossas vidas é que temos a garantia, Deus, de vida eterna ao seu lado, Senhor. Nós só temos a agradecer pelo nascimento de Jesus, agradecer por tudo que Ele fez e por tudo que Ele continuará fazendo na nossa vida. Obrigado, Deus, nos conduz em paz aos nossos lares, nos abençoando, e te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Oração silenciosa, nós estamos despedidos.